Olá! Hoje a gente vai investigar uma crise que, de um jeito ou de outro, afeta todo mundo. A enorme dificuldade que temos de pensar e de dialogar. E com uma ajudinha do filósofo Karl Jaspers, vamos tentar entender por que conversas de verdade parecem cada vez mais raras e por que o pensamento crítico virou um desafio tão grande nos nossos dias. Vamos começar com a pergunta que está no centro de tudo. Pensa aí, nas últimas discussões que apareceram, seja no feed das redes sociais ou naquele almoço de família. Rolou uma conexão de verdade? Uma troca de ideias? Ou parecia mais uma batalha de monólogos onde ninguém estava realmente escutando? Pois é, exatamente esse o problema que a gente vai explorar. E aqui, olha só, tá o diagnóstico do Karl Jaspers. Ele aponta uma série de falhas: falta de jogo de cintura no pensamento, ausência de crítica e, principalmente, de autocrítica. E o pior, como ele mesmo diz, é que tem muita gente que, no fundo, não quer pensar, prefere slogans, frases prontas e obediência. É essa ideia que vai guiar toda a nossa reflexão. Mas, afinal, quem foi Karl Jaspers? Bom, ele não era uma figura qualquer. Filósofo, psiquiatra, um pensador alemão que viveu tempos bem turbulentos e dedicou a vida a entender a condição humana. Então, a perspectiva dele vem de uma análise muito profunda, tanto da mente de cada um, quanto da sociedade como um todo. Ok, vamos mergulhar então na primeira parte desse problema, a tal da arte perdida do diálogo. E mais especificamente, a nossa dificuldade, de simplesmente escutar. O ponto crucial aqui é que aquele diálogo genuíno, sabe? Aquele honesto, de peito aberto, virou coisa rara. Muitas vezes a gente entra numa conversa não para construir algo junto, mas já com uma armadura para defender uma posição. É como se fosse um campo de batalha de narrativas, onde cada um já está na sua trincheira. E isso leva a gente para um hábito bem perigoso. Em vez de escutar para compreender, a gente escuta para responder, para achar uma brecha no argumento do outro. A gente fica só selecionando aquilo que confirma o que a gente já pensa. É a receita perfeita para alimentar nossas bolhas, buscando validação e não entendimento. Para conseguir furar essas bolhas, os Jaspers lembra que crescer exige coragem. A coragem de praticar a autocrítica, de questionar as próprias convicções, de abandonar essa rigidez, essa teimosia interna que impede a gente de enxergar outras perspectivas. Sem isso, a gente simplesmente fica estagnado, não sai do lugar. Agora vamos avançar para o segundo sintoma dessa crise, a nossa inclinação ao tal do doutrinarismo, que nada mais é do que a tendência de se apegar a um pacotinho fechado de ideias, tratando aquilo como se fosse uma verdade absoluta e inquestionável. O que é muito interessante aqui é que isso expõe um medo fundamental que a gente tem, o medo do desconhecido. A incerteza dá um frio na barriga, né? Então, diante da complexidade toda do mundo, muitas vezes é mais fácil impor uma verdade simples e absoluta do que ter a humildade de revisitar as próprias crenças. E essa comparação ilustra a diferença de um jeito brilhante. De um lado, a gente tem a escuta que acolhe, é a que reconhece o outro, cria relações, abre espaço. Do outro, a escuta que domina, que só quer confirmar o que já sabe, que está sempre na defensiva, querendo impor uma verdade. A pergunta que fica é, de qual lado a gente tem passado mais tempo? Chegamos agora ao clímax do diagnóstico de Jaspers, a recusa em pensar. Vamos dar uma olhada em como essa troca do pensamento crítico por slogans fáceis afeta a gente profundamente. É só pensar nas hashtags, nos memes, naquelas frases de efeito que viralizam. Por que elas são tão atraentes? Porque são fáceis. Elas oferecem uma ilusão de entendimento sem o esforço de pensar. São respostas prontas, que dão uma sensação de conforto, de pertencimento, mas o custo disso é muito, muito alto. Aqui a escolha fica muito clara, né? De um lado, a gente tem a postura do conforto dos slogans, que leva à obediência cega e evita o pensamento. Do outro, a força do questionamento. Essa exige responsabilidade pessoal, desperta a nossa força interior e, o mais importante de tudo, constrói a nossa consciência. E este é o pulo do gato. Abandonar essa obediência cega aos slogans e começar a questionar é um ato de amadurecimento. É decidir assumir a responsabilidade total pela própria consciência, por aquilo em que a gente acredita e, principalmente, por que a gente acredita naquilo. Então, beleza. Diante de um diagnóstico tão duro, qual é o caminho a seguir? A resposta não está em mais um slogan, mas sim num compromisso pessoal, um compromisso com a lucidez. Esse caminho para a lucidez pode ser visto em 3 passos, que são exercício constante. Primeiro, cultivar a autocrítica, ter a coragem de olhar para si com honestidade.
Segundo, flexibilizar os pensamentos. Aceitar que a gente não sabe tudo e estar aberto a novas ideias. E, por fim, o passo decisivo, assumir as rédeas da nossa própria consciência. No fim das contas, a mensagem é esta: o ato de refletir não é um exercício passivo, de ficar parado. É um compromisso ativo, é a nossa contribuição para construir um mundo, seja online ou offline, que não tenha medo da clareza, que não tenha medo da complexidade, que não tenha medo da lucidez. E a gente termina com uma pergunta que vai além desta análise e volta para cada um de nós. A transformação é possível, mas ela exige uma escolha. A questão é: será que estamos realmente dispostos a fazer essa escolha? A abraçar a lucidez como um caminho de transformação de verdade? A reflexão começa agora.